Fala pessoal, Otávio Miranda aqui com mais aquele super mega tutorial sobre o React Router DOM na versão 6 para você. Se você não sabe o que é o React Router DOM, ele é basicamente usado para a gente fazer links entre as páginas dentro do React, beleza? Só que eu tô falando assim de maneira super superficial para você entender o que ele faz, que ele não é só para isso, né? Ele é basicamente, ele vai utilizar ali a URL para ele saber qual componente que ele vai renderizar na tela. Então você vai ter uma URL provavelmente com parâmetros depois dessa URL e você vai decidir na página o que você vai fazer ali, o que você vai mostrar ali. Se você vai logar um usuário, se você vai mostrar um componente, se você vai utilizar um outlet ali para mostrar um trechinho só da página, atualizar um trechinho só da página. Tem muita coisa. Eu até anotei aqui sobre o que a gente vai falar. Claro que a gente vai falar de muito mais coisa do que isso aqui, mas eu anotei assim, os tópicos principais que são rotas, entender os caminhos, né, as URLs ali, entender os parâmetros, a gente vai utilizar os links para a gente linkar as páginas, a gente vai redirecionar páginas, a gente vai utilizar outlets, navigation para a gente talvez utilizar código para mudar de página ou redirecionar a página, e a gente também vai carregar estado de uma página para outra utilizando o React, beleza? Então, sem mais delongas, a gente vai agora para o computador, você vai ficar me vendo ali naquela bolinha e a gente vai começar agora esse super mega tutorial. O que eu vou fazer é o seguinte, eu tô com o terminal aberto aqui na minha pasta Luiz Otávio, a pasta que eu entrei, eu vou entrar no meu desktop e vou criar uma pasta nova aqui para eu gerar o meu projeto, tá? Com o que eu vou utilizar para criar esse projeto com o React, que é o Vite, você já deve ter visto, se você segue o canal, vários vídeos sobre o Vite. Se não viu, você pode utilizar também Create React App, o que você quiser começar o seu projeto. Eu vou utilizar o Vite aqui e o Vite já faz essa criação de pasta, então não preciso criar. Eu só preciso escolher na onde eu estou, PWD aqui eu tô no meu desktop. Por falar nisso, eu tenho um curso aqui neste canal sobre comandos de Unix. Se você não souber esses comandos que eu tô digitando, você pode fazer também. E aí eu vou fazer o seguinte, npm create vite@latest. Eu vou só mudar o nome da pasta aqui, ó, que vai ser Tutorial React Router DOM. É uma pasta bem grande e eu tô utilizando aqui o template de TypeScript, tá? Não se apavore quando a gente fala essa palavra TypeScript, às vezes metade das pessoas, eu não sei TypeScript, não faz a mínima diferença para você, tá? A única coisa que pode ter alguma diferença vai ser em alguma tipagem que pode acontecer em algum lugar, mas eu acho que eu vou te falar, se for do TypeScript especificamente, eu te falo, beleza? E aí, quando eu rodo um projeto com o Vite, aqui no caso, ele me fala assim, ó, olha, terminei aqui, agora executa isso aqui. Então você pode copiar isso aqui, esses comandinhos todos aqui, e eu não vou rodar esse npm run dev por conta do seguinte, eu vou rodar o code, então eu vou abrir o Visual Studio Code nessa pastinha aqui e eu vou sair desse, aliás, não vou sair desse terminal, vou só abrir o Visual Studio Code aqui. Beleza, vai demorar um pouquinho, a gente já conclui isso aqui. Pronto, pessoal, ele instalou tudo aqui e abriu o Visual Studio Code aqui para mim, eu já tenho o meu projeto, tá? O que eu vou fazer é o seguinte, eu gosto sempre de fazer isso aqui, você tá vendo que a tela tá pequenininha e eu quero que você consiga enxergar esse código aqui. Então o que eu vou fazer é criar uma pasta aqui chamada .vs Code, e aqui dentro desse projeto eu gosto de colocar um arquivo settings.json, que é referente a este projeto especificamente aqui. Então aqui eu posso falar, por exemplo, window.zoom level, e colocar o zoom level da tela para, sei lá, vou deixar no 2 mesmo, ó, porque senão eu não vou conseguir digitar aqui. Beleza? Então pronto, criamos isso aqui, agora a gente pode fazer o seguinte, ó, se você reparar, eu tô com o terminal aqui, tá vendo a minha câmera, o terminal, e o Visual Studio Code, eu vou mover esse terminal para uma outra aba aqui. Por exemplo, eu vou colocar nessa abinha de cá, vou deixar o Visual Studio Code de cá, beleza? E aí a gente fica navegando entre o terminal e aqui tá o navegador. Isso aqui é um outro projeto, não tem nada a ver com aquele ali, tá? E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma outra abinha desse terminal aqui, beleza? E nessa primeira aba, eu vou deixar sempre rodando npm run dev, beleza? E isso vai ser o nosso site rodando com o Vite lá, que a gente acabou de instalar. Então, se eu clicar nesse link aqui, ó,
ele vai abrir o nosso projeto que acabou de ser criado. Vou deixar um pouquinho de zoom aqui na tela só para você ver melhor, tá? Talvez eu tire, eu te falo quando eu fizer isso e tá pronto. Então, é basicamente isso aqui que a gente vai utilizar, tá? Agora vamos começar a instalar o React Router DOM e utilizar ele nas próximas partes desse tutorial. Então, pessoal, só pra gente aproveitar que a gente tá aqui no terminal já, vamos já instalar o React Router DOM. Para isso, npm i react, já estava escrito ali, que eu já fiz isso antes, Router DOM. Eu vou colocar @v6 para garantir que eu estou instalando a versão 6 do React Router DOM. E é basicamente isso, tá? Você não precisa de mais nada para utilizar o React Router DOM, agora é só conhecimento para você utilizar o que a gente acabou de instalar, tá? Então, continuando aqui, o que eu vou fazer? Eu tô rodando o meu projeto e você vê que ele já vem com um boilerplate grande aqui, já vem com muita informação aqui que não faz sentido, a gente não precisa dessas coisas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no SRC, eu vou deixar até com mais um aqui só para você ver, ó. No SRC eu vou criar uma pastinha chamada de Components. Nessa pastinha de Components eu vou criar um arquivinho, New File, e eu vou chamar esse arquivo de home barra, e aí eu tô criando uma pasta chamada home, e dentro dessa pasta index.tsx. Beleza, eu tenho um arquivo de index.tsx. Geralmente, isso aqui é só como exemplo para você, eu não vou utilizar isso, mas geralmente eu teria um style.css aqui, não CS, né? Não é C#, é CSS. Beleza, e aí aqui no meu componente de index aqui, eu vou dar um export const home, que é o meu componente, é um componente funcional, e eu vou dar um return alguma coisa, por exemplo, uma div com h1 home, só para a gente saber na onde que a gente está. Beleza, não tendo o meu componente aqui, se eu fosse utilizar aquele style, eu simplesmente faria import style.css, beleza? Basicamente isso aqui que eu preciso. E aí eu já tenho o meu componente. Ok, agora o que eu quero fazer? Eu quero eliminar coisas que eu não vou utilizar. Então, por exemplo, este app aqui, eu não quero. Então, vou apagar ele. E se você estiver olhando para a sua tela, você vai ver que se você atualiza aqui, vai dar um problema. Se você olhar no terminal, vai ter algum erro no console aqui, né? Deveria ter, né? Ou aqui também, no seu terminal, pode ser que você veja erros aqui. Justamente porque o app que a gente estava utilizando antes já não existe mais. E esse main é o ponto de entrada do Vite.js, beleza? Se você estiver utilizando o Create React App, é um pouquinho diferente. Ok, então feito isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no meu main, agora eu vou voltar o meu zoom aqui para o 3 lá no caso, porque como eu te falei, eu não consigo digitar com uma tela tão grande assim. Eu vou tirar aquele app que estava sendo importado, então ele não está aqui mais, e eu posso importar o meu componente que eu acabei de criar, que é o home. Então eu vou voltar aqui, ó, vou só colocar home, o Visual Studio Code já fala, olha aqui, eu posso importar automaticamente isso aqui para você. E aí ele faz exatamente o que ele falou que ia fazer, que era importar o home e colocar o meu home aqui. Então quando eu volto lá, agora deixa eu tirar um pouco de zoom aqui do próprio navegador, que é desse terminal aqui, eu vou deixar ele um pouquinho mais embaixo, só pra gente ver se vai ter algum erro, e o meu home tá aqui. Só que se eu fechar isso aqui, você vai perceber que ele fica no meio da tela aqui, porque já tem um CSS dentro desse index.css. Por falar nele, para organizar um pouco mais, eu vou colocar uma pastinha style, aqui styles no plural, e eu vou mover esse arquivo index para cá, para dentro dessa pasta styles, e eu vou chamar de, sei lá, global CSS, que é o CSS global aqui, e eu vou apagar tudo aqui. Eu vou deixar só aquele root ali. Beleza? Aliás, vou apagar tudo mesmo, ó. Vou dar um Ctrl A, apagar tudo. Vou colocar aquele famoso clássico reset de CSS, margem 0, padding 0 e box sizing border box. Pronto, feito aqui, a gente tem agora o nosso CSS, que não está sendo mais importado aqui, porque a gente mudou o nome dele. Então aqui vai ser styles/global.css, onde a gente estava importando, e tá lá o nosso home ali, beleza? A fonte ficou feia demais, vamos só para falar que a gente está fazendo alguma coisa, vamos colocar um body aqui, font family sans serif, já facilita a nossa vida, beleza? Então tá ali, a gente já tem o nosso primeiro componente.
Mas a gente em nenhum momento utilizou o React Router DOM. E aí agora é isso que a gente vai fazer nessa próxima sessão do curso. A gente vai começar a utilizar as rotas aqui dentro, ok? Então, pessoal, só para a gente começar aqui, agora a gente vai criar a nossa primeira rota. E a nossa primeira rota, ela já vai precisar da maioria das coisas que todas as outras rotas vão precisar. Então você vai ver que nessa primeira rota a gente vai ter muita coisa, muitas peças se movendo ali. Mas as outras vai ser só, tipo, adicionar ali naquela coisa que a gente vai criar agora, beleza? Então pra gente começar, no React Router DOM, você pode até conferir a documentação, até recomendo que você faça isso, tá? Mas eu vou resumir aqui pra você. Você precisa de um router para você colocar as suas rotas dos componentes dentro desse router, tá? O router seria um roteador. Você pode imaginar isso como se fosse assim um Context Manager do React, tá? Que é basicamente o que é mesmo. Você tem um Context Manager que vai passar o estado para todas as rotas ali. Ou seja, basicamente para o React Router DOM saber que ali dentro desse router você está utilizando coisas dele ali. E aí ele vai gerenciar o estado, as coisas que ele precisa dentro desse Context Manager. Para isso a gente vai fazer o quê? Eu vou importar aqui em qualquer lugar, tá? Você pode fazer organizadinho o seu código aqui, eu tô indo só para andar mais rápido. Eu vou importar de algum lugar, esse algum lugar é o React Router DOM, e eu vou falar o quê? Eu quero um router, então eu vou utilizar um negócio que chama de Browser Router, porque eu vou utilizar o browser, mas como eu te falei, tem vários outros tipos de routers aqui que você pode utilizar. Eu vou utilizar um negócio que é chamado de routes aqui. Routes é basicamente onde você vai colocar as suas rotas, tá? Você pode imaginar esse routes como se fosse quase que um lugar, um switch. Se você já viu um switch statement ali dentro do da sua linguagem de programação preferida, é como se fosse um switch, e aí as rotas são os casos de dentro desse switch. Se você nunca viu esse switch, por exemplo, Python não tinha switch, agora tem uma espécie de structural pattern matching ali, no caso, que você pode utilizar. Mas pensa então como if. Toda linguagem de programação tem if, tá? Então você tem rotas, e dentro dessas rotas você tem os caminhos que essas rotas vão tomar, e você tá falando basicamente um if. Se essa rota bater com a rota que tá no navegador, eu renderizo esse componente. Se essa outra rota bater com o componente que tá no navegador, eu renderizo outro componente. Assim por diante, eu acho que fazendo você vai entender melhor do que eu tentando te explicar. Vamos ver isso aqui em funcionamento. Eu preciso do Browser Router, das rotas, e eu preciso de uma rota, beleza? Deixa eu voltar aqui. E eu preciso também de uma route. Ok. Esses três, como eu te falei, é o Context Manager, como se fosse um switch que vai detectar as rotas dentro dele aqui e as rotas em si. Então vamos fazer isso aqui. Nessa estrutura, eu vou tirar esse componente. Por enquanto, a gente vai voltar ele aqui. Eu preciso de falar Browser Router. Dentro desse Browser Router, tudo que for relacionado com o React Router DOM tem que vir aqui, tá? Então, por isso que eu tenho que utilizar esse Browser Router. É basicamente um protocolo do React Router DOM. Você não precisa se preocupar com o router em si. E aí aqui dentro eu vou colocar routes. Eu tô basicamente falando aqui eu quero rotas, vão ter rotas aqui dentro, tá? E aí quando eu falo esse routes, eu quero dizer que pode ter mais de uma rota, pode ter várias rotas ali dentro. E aí aqui dentro eu vou ter uma route que vai ter algumas informações importantes aqui dentro. Eu tenho o path, que é como se fosse a minha condição, quase. Lembra que eu te falei? Isso aqui é similar a um if. E esse path é como se fosse a minha condição. Qual é o caminho que eu estou? O caminho inicial do nosso site é a barra, ou seja, é a raiz do meu site. Essa barra aqui, ela vai renderizar a home, o primeiro componente. Quando eu entro no site, qual que é o componente que vai ser renderizado? É esse barra aqui. E aí depois eu posso colocar, sei lá, sobre, contato, qualquer coisa aqui, tá? Mas aqui eu quero só a barra. E aí aqui eu quero informar para ele qual que é o elemento que vai ser renderizado. Isso é um pouquinho diferente na versão 5, tá? Por isso que eu tô fazendo, por isso que eu tô fazendo esse tutorial, mudou completamente. Então aqui nesse elemento, eu vou colocar o componente que eu quero que seja renderizado utilizando JSX, e quem que é aquele componente é o nosso home, beleza? E aí tá pronto. Se você olhar aqui e eu atualizar a minha página, não mudou nada, tá?
Só que, o que eu fiz aqui? Se você observar aqui no meu endereço, ó, o meu endereço termina aqui. Isso aqui é a porta que o Vite está utilizando, pode ser diferente no seu. O meu endereço termina aqui, barra, né? E aí, quando eu executo isso aqui, nada muda. Mas suponha que eu queira alguma coisa assim, ó. Eu tô na minha home, agora eu quero ir pra... E agora a gente já vai criar a nossa segunda rota. Eu quero ir pra About, tá? Você vai ver o que vai acontecer aqui, ó. Se você observar, nada apareceu na tela aqui, ó. Tá vendo? Por que isso aconteceu? Porque eu não tenho uma rota. Lembra que eu te falei? Isso aqui é um if. Beleza? Isso aqui ele vai procurar a rota que bater com o caminho que tiver aqui no navegador. Como eu só tenho rota, eu só tenho uma rota ali para esse barra aqui, eu só tô renderizando coisas nesse barra. O navegador remove ele ali só para não te confundir, tá? Só que agora eu quero uma nova rota para barra about. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui e crio uma nova rota e eu vou renderizar o mesmo componente aqui só para você entender, tá? Vou criar uma nova rota para about. E aí ele continua renderizando o meu componente home, porque aqui nessa rota ele encontrou este elemento, o home, é o mesmo daqui, então por isso que não mudou nada. Mas suponha que eu queira agora renderizar outro componente, agora é simples, eu posso vir aqui e criar um novo componente. Então, basicamente, eu venho cá e duplico esse componente, copiei, colei, renomear para about. O meu componente vai chamar about, então eu tenho que mudar aqui dentro também para about. Ok, voltando aqui no meu home, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente trocar esse home para o meu about. Eu não importei nada, porque eu vou confiar que o Visual Studio Code vai importar isso aqui para mim, e ele vai, ó. Se eu der um Ctrl espaço aqui, ele vai importar. Então, ele importou o componente about. Deixa eu colocar isso aqui junto, aqui, ó, só para ficar próximo, ó. Então ele importou o home, importou o about, e quando eu for para a rota barra, ele vai renderizar o componente home, e quando eu for para a rota about, ele vai renderizar o componente about. Então agora eu estou em about, ele está renderizando, a gente está vendo home ainda, porque no componente about a gente não mudou nada, mas se eu mudar isso aqui, ó, para about e voltar aqui, você vai ver que eu tô vendo aqui o about, e se eu voltar para minha home, eu tenho o componente home, tá? Isso aqui é muito similar ao que você tem em HTML, tá? Só que a gente vai ver que com o React Router DOM, a gente pode utilizar um verdadeiro SPA, que seria um Single Page Application. Por quê? Toda vez que eu clicar em algum link dentro da página, eu não quero que o navegador recarregue toda a página, eu quero que ele mude essa página, só troque o componente ali, basicamente. Então, eu cliquei no link, ele não vai recarregar tudo. Ele vai pegar o outro componente, colocar na página, vai mudar o URL aqui em cima, mas nada vai atualizar. Eu vou te mostrar isso aqui ao longo do vídeo. Mas essa foi a aula, então, pra gente criar as nossas primeiras rotas aqui. Então, pessoal, agora a gente já tem duas rotas aqui, mas a gente não tem como mudar mudar as rotas aqui sem, tipo, vir aqui e digitar. Então, a gente precisa de linkar uma rota na outra. Vamos criar um componente aqui de menu para a gente fazer o seguinte, ó. Se eu vier aqui, vou duplicar um componente qualquer só para facilitar a vida aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V, e aí eu vou dar um rename e vou chamar de menu. Beleza, tendo o meu menu ali, o que eu vou fazer? Aqui dentro do meu menu, eu posso criar uma nave, e essa nave vai ter o li, e a gente pode colocar uns a dentro desse li aqui e falar alguma coisa. Vamos lá colocar um home, e aí o nosso home vai para onde? Tá vendo que eu estou utilizando a? Presta bastante atenção no a, tá? Que isso aqui vai ser crucial para você entender que a gente, em alguns casos, pode ser que você queira usar o a mesmo, o link, mas em outros casos, ou na maioria, 99% dos casos, você vai querer utilizar link. Eu vou te explicar essa diferença entre o a e link que vem de dentro do React Router DOM. Aqui eu vou colocar o meu about, beleza, about. Eu vou colocar uma classe nesse menu, class name igual a menu, por exemplo, né? Nada mais justo. E aqui no meu CSS eu vou colocar um menu display flex. A gente já falou sobre flex e sobre grid aqui, você vai entender isso aqui. Mas o que eu quero fazer é ir no meu main agora e colocar esse menu em algum lugar, tá? Só que o meu menu não é uma rota, então eu não vou colocar o meu menu assim. O meu menu é um componente como qualquer outro componente, e esse componente vai aparecer em todas as páginas. Então eu não vou colocar dentro de routes aqui, mas eu vou colocar ele dentro de browser router, porque é importante, como eu te falei, quando você for usar coisas do
React Router DOM, aquela coisa que você vai usar tem que estar dentro de um router. E aí, voltando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pôr ele aqui, meu menu, nesse local aqui. Poderia ser na onde você quisesse, eu só não importei ele aqui, então Ctrl espaço aqui. Ele não importou de novo, deixa eu voltar aqui e ver se ele vai encontrar. Ele não tá encontrando, então eu vou duplicar. Eu acho que eu não mudei o nome do meu componente, é isso mesmo. Então vamos colocar menu aqui. Agora eu acho que ele vai encontrar. Beleza, agora sim. Então importado, agora eu tenho um menu aqui em cima. E o meu display flex ali, na verdade, o que eu queria colocar nem era no menu. Era no menu UL li. Na verdade, menu UL que eu queria, para ele ficar lado a lado assim, mas agora ficou feio demais. Vamos corrigir esse display flex, colocando um list style none para subir essa bolinha que tá aqui, ó. Tá vendo que tem uma bolinha aqui, ó? Essa bolinha é daquela UL, né, da lista. Então vou sumir com ela, a margem a gente já tirou, a gente pode colocar um gap de 30 pixels ali, o nosso flex, para ele ficar um longe do outro e tá pronto ali. Então eu tenho home e eu tenho o about. Presta atenção, quando eu clico aqui, que você vai perceber aqui em cima, ó. Quando eu clicar no home, você viu que ele deu uma piscada aqui em cima? Se eu voltar de cá, ele dá outra piscada, quase que ele troca todo o link aqui, ó. Se eu clicar aqui, você vai perceber que é bem sutil, mas presta bem atenção nisso aqui, porque isso aqui caracteriza o seguinte, ele está, toda vez que eu clico nesse link, por ser um A aqui que a gente está utilizando no nosso menu, esse A aqui, toda vez que eu clicar num link aqui, ó, ele vai atualizar toda a página. É como se eu clicasse num link da internet normal, porque é um link da internet normal. Então, eu cliquei lá no A, ele pega, recarrega toda a página, carrega todo o componente e pronto. Se você tiver algum estado que você estava carregando de um lado para o outro, você ia perder esse estado. Se você tivesse um Context Manager, por exemplo, você ia perder isso, tá? Para não acontecer esse full reload da página que está acontecendo aqui, que eu usaria, por exemplo, para fazer um logout, quando eu quero que o usuário deslogue do usuário e eu quero dar uma atualizada na página, talvez eu utilize um A para isso. Nesse caso, o que eu quero é só trocar os componentes da página e talvez carregar estado de um componente para o outro. Então aqui é muito importante que eu não utilize o A, porque eu não quero que a página inteira recarregue. Eu quero que ele só troque este componente aqui embaixo quando eu clicar nos meus links aqui em cima. Então, para fazer isso, eu vou utilizar do React Router DOM import from React Router DOM o link. Tá? E é um pouquinho diferente aqui do que eu uso com A. O A é a ref que a gente utiliza. Com o React Router DOM link, eu utilizo link e ao invés de ref, eu utilizo to. Beleza? É a mesmíssima coisa aqui. E aqui embaixo a mesma coisa. Deixa eu só trocar aqui. Link to. E aí eu vou colocar /about aqui. Só não troquei de cá, link. E pronto. Agora, se você observar aqui, eu tenho quase que o mesmo comportamento aqui, ó. Mas se você observar agora, ó, olha aqui em cima aqui, ó, que se eu clico em About, se eu clico aqui, você vê que não pisca ali em cima, não acontece nada. Isso aqui é um jeito mais fácil que eu tô te mostrando de ver, tá? Você poderia utilizar a Abinha Network para você ver o que tá acontecendo ali. Mas aqui, ó, só para você ver, ó, ele não pisca ali porque ele não tá atualizando a página, ele tá trocando os componentes aqui nesse local porque eu estou utilizando link ao invés de A. Beleza? Então é assim que a gente linka uma página e outra página. Agora a gente precisa ver outras coisas que a gente vai ver na outra aula, que vão ser os parâmetros. A gente pode carregar parâmetros de um lado para outro utilizando a URL. Agora, pessoal, a gente vai ver os parâmetros aqui. E aí, os parâmetros, eles vão ser coisas que vão ser dinâmicas na página. Pode ser que seja dinâmico, pode ser que não seja dinâmico, eu vou te explicar isso aqui. Mas o que seriam esses parâmetros? Imagine aqui que eu tenha... vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar esse about e vamos criar um post aqui. Só trocar o nome dele aqui, ó, pra gente ter um post. E dentro desse post, eu tenho que mudar o nome do meu componente aqui nos dois lugares aqui, só pra gente ver ele na tela ali. Depois a gente vai pegar os parâmetros aqui dentro. Mas suponha que isso aqui fossem posts de um blog. Se isso aqui fossem posts de um blog, eu poderia fazer isso aqui. Imagina que eu venho aqui e tem a rota post. Essa é uma rota com certa especificidade. Ela tem
ela é específica em determinado momento, mas quando eu for colocar uma outra rota, você vai ver que a ordem vai importar aqui, dependendo da especificidade da rota aqui. Mas vamos fazer o seguinte, ó, eu vou colocar post aqui, e aí eu tenho mais uma rota. Vamos lá no nosso menu também e colocar essa rota aqui. Então, no meu menu, eu vou colocar mais duas rotas. Eu vou colocar uma para post, então vou copiar isso aqui, vou duplicar isso aqui, na verdade, ó. Uma, duas. E a primeira vai ser post, onde eu vou ver os posts, vou chamar de posts. Eu não vou fazer nada demais aqui, tá? Só tô colocando aqui. E essa aqui vai ser o post 10. E aqui eu vou mudar essa rota para post /10. E isso aqui é um parâmetro. Que eu tô... Já eu te explico aqui. Deixa eu só acabar de colocar aqui, ó, post. Quando eu venho para a rota post, geralmente numa API, no sentido de API, eu tô querendo ver todos os posts. Poderia até chamar de posts essa rota aqui, ó, posts, e aqui posts /10. Quando eu venho para posts /10, quer dizer, eu tenho uma rota que eu tô entrando, eu tô especificando qual coisa que eu quero, que é os posts, mas eu tô especificando uma outra coisa, que é o post 10. Então eu quero entrar em posts e dos posts eu quero ver o post 10. Esse 10 aqui que vem aqui, é um parâmetro e geralmente referencia o ID do post que eu tô querendo acessar. Como é que eu faço isso aqui nas rotas? Se eu voltar no meu main, eu tenho acesso à rota post, mas se você conferir aqui, ó, se eu clicar em posts, era para carregar o posts, deixa eu ver aqui, eu não importei o componente, importei, beleza, minha rota post tá aqui. Ah, eu mudei para posts, tá, vamos lá, voltar aqui e colocar posts. Se eu acessar minha rota de posts, vamos lá de novo, vou atualizar, posts, eu vejo lá o textinho post. Mas se eu acessar a outra rota, que é a posts 10, ele não apresenta nada na tela. Depois a gente vai ver como capturar essas rotas lá embaixo, tá? Por exemplo, eu tentei todas as rotas, não achei nenhuma, então agora eu vou capturar a rota que vai renderizar uma página não encontrada, por exemplo. Mas depois a gente olha isso. Se eu volto em posts, eu renderizo isso aqui, mas se eu volto em posts 10, eu não renderizo nada. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero uma outra rota aqui que referencia posts também. Então eu vou duplicar isso aqui, só que eu quero pegar esse parâmetro aqui, ó. Esse final. E isso aqui vai ser dinâmico. Vai ter o post 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1 milhão, qualquer post. Então não tenho como criar 1 milhão de rotas ali. Eu até tenho, mas eu não preciso de fazer isso, né? Eu coloco um outro barra para falar o que eu quero. E aí eu utilizo 2 pontos e eu quero o ID. Beleza? Então eu tenho uma rota aqui que por especificidade essa rota é mais específica do que essa rota de cima aqui, tá? Então, de acordo com a documentação do React Router DOM, o React Router DOM na versão 6, ele consegue saber que uma rota mais específica deve ser carregada primeiro do que uma rota que não é tão específica assim. Por específica eu tô falando assim, quando eu falo uma rota genérica, posts, essa é uma especificidade 1, por exemplo. Essa especificidade é genérico, são todos os posts. Mas quando eu coloco depois de post um parâmetro ou mais parâmetros, quanto mais coisa eu tiver depois da rota posts, mais coisa específica eu quero. Por exemplo, /10 quer dizer que eu quero posts, o post 10. Mas se eu tivesse posts /10, que é o post 10, /comments /1. O que eu quero? Eu quero posts, dos posts eu quero post 10, do post 10 eu quero os comentários, dos comentários eu quero comentário 1, beleza? Então, quanto mais específica a rota, eu gosto de colocar essa rota acima, beleza? Por ordem, por ordem, porque na versão antiga do React Router DOM era assim que funcionava, era por ordem, mas de acordo com a documentação, a ordem aqui não iria importar pra gente. Como eu tô renderizando o mesmo componente, agora, quando eu voltar aqui, clicar aqui e aqui, não faz a mínima diferença. Mas vamos fazer isso aqui, fazer diferença agora no nosso próprio componente. Se eu tivesse aqui no componente e eu quisesse pegar os parâmetros aqui, eu poderia utilizar um hook do React Router DOM, que é o useParams. Então, eu vou pegar aqui de dentro de alguma coisa, isso é um objeto, tá? Eu vou te mostrar isso aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, params, por exemplo, igual a useParams, que vai vir de dentro do React Router DOM. Observa se ele está importando certinho, porque pode ser que tenha algum componente que tenha algum outro módulo que tenha alguma coisa com esse nome também. Então eu vou colocar params. Se eu der um console log no params,
a gente vai ver isso lá no navegador. Então, quando eu acessar isso aqui, se eu voltar aqui, ó, você vai ver que no console ele vem um objeto aqui, ó. Só que dentro desse objeto tem o ID 10. Por quê? Porque eu tenho aqui na minha rota o 10, mas nessa aqui não tem. Então, se eu voltar aqui, ó, você vai ver que vem um objeto vazio aqui, nesse outro aqui. Beleza? Então, eu posso distinguir isso dentro do meu próprio componente. Eu poderia falar const ID e pegar direto de use params, mas como eu já peguei numa variável, eu posso pegar o ID aqui e falar que eu quero exibir o meu ID aqui. Então, quando eu clico nesse aqui, eu vejo o post 10, que é o parâmetro 10. Se fosse, sei lá, 1000, isso vem dinamicamente para mim. Eu tenho post 1000 e nesse aqui eu não tenho parâmetros. Então, quando você precisar carregar alguma coisa de uma API, buscar fazer um fetching de dados externos no seu React, geralmente é isso aqui que você vai utilizar. Você tem ali a rota e aí, de acordo com que esse ID aqui mudar, você busca o post correto e carrega ele aqui, beleza? É basicamente assim. Tem uma outra coisa que a gente pode utilizar também, que seria os query strings da URL. Por exemplo, em alguns momentos você vai ter alguma paginação, alguma coisa que você vai falar assim, ó, eu quero colocar assim, sei lá, page igual a 100. E aí eu quero pegar isso aqui dentro aqui do meu post aqui, né, desse local aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, falando assim, ó, isso aqui vai ser, eu vou colocar uma string aqui dentro falando que isso aqui vai ser o seguinte, ó, vamos fazer assim, mais fácil. Vou colocar assim e vou falar que eu tenho param igual a isso aqui, ID, e eu vou colocar um outro espacinho aqui falando que eu quero QS, que é de query string, QS igual a isso aqui. E eu vou colocar um QS ali também. Então, vou colocar aqui isso aqui dessa maneira e vamos criar um const QS. Como é que eu vou pegar esse QS? Você pode fazer, aqui, de acordo com a documentação lá do React Router DOM, você pode fazer get e set, tá? Assim como você utiliza o useState no React mesmo, tá? Só que a gente não precisa disso, então por isso que eu coloquei isso aqui. Você teria aqui um QS e um set QS aqui, no caso, para você utilizar o use search params. E aí você pode fazer isso aqui, mas eu não vou precisar disso aqui, então por isso eu vou deixar só o QS ali. E aí vamos olhar, se eu voltar aqui, você vê que eu tenho, ó, QS page igual a 100, tá vendo? Page igual a 101. Eu tô pegando aqui o dado inteiro, mas se você quisesse pegar só um, você poderia falar .get e aí pegar o que você quiser, que no meu caso aqui é page. Então agora, ó, QS 101 e o parâmetro tá undefined aqui, porque, ó, eu não tô em nenhuma rota. Se eu colocasse aqui, ó, /10, eu teria o meu parâmetro, coloquei só para aqui, meu parâmetro sendo 10 e o meu query string sendo 101, beleza? E aí você pode pegar o que você quiser. Se eu tivesse ali outra coisa, lá, ó, eu começo a minha query string com uma interrogação, aí eu digito a primeira chave igual ao primeiro valor, a segunda chave igual ao segundo valor. E aí a gente continua vendo 101, porque a gente tá obtendo somente o valor de page ali dentro. Mas se eu quisesse pegar o segundo ali, você vai ver que... eu coloquei segunda com feminino. E aí voltando, eu tô ali com segundo, ou valor, ou qualquer coisa que você quiser colocar aqui, ó, valor, beleza? Então isso aqui são os params e as query strings que a gente pode utilizar aqui, tá? Na próxima aula a gente vai dar uma olhada então no redirect. Como que eu faço um redirect da página? Eu fiz alguma coisa, eu quero redirecionar essa página para um outro lugar. Beleza, então, pessoal, é muito comum também a gente querer redirecionar a nossa página, né? Vamos criar um componente para a gente fazer isso também. Eu vou duplicar um componente mais simples, que é o nosso home aqui, ó, ou about. Ó, Ctrl+C, Ctrl+V no about, eu vou criar um componente só para falar um redirect aqui. Para você entender como que isso aqui funciona, aqui eu vou mudar esse about para redirect. E a gente precisa de uma rota para esse componente, então vamos lá no nosso menu. No menu não, no menu mesmo. Vamos no menu e vamos colocar uma rota aqui para o redirect. Então, redirect. Vamos trocar isso aqui também para redirect. Beleza. E aí voltando, só que agora eu não tenho nada que renderiza essa página, tá? Depois eu vou te mostrar, eu acho que eu vou esquecer de fazer isso. Depois eu vou te mostrar como fazer o 404 aqui para você renderizar alguma coisa quando você não encontrar uma rota. Bem simples. Mas vamos continuar no assunto aqui.
Eu tô no redirect, não tá exibindo nada ali, porque eu não tenho rota para isso. Então eu vou criar a rota para o meu redirect. E o meu componente redirect. Beleza, voltando aqui, agora a gente tem o nosso componente redirect. Vamos fazer o seguinte, ó. Na página, eu quero exibir o seguinte. Quando a pessoa entrar no meu componente de redirect, eu quero falar assim, ó. Get out of here in... E aí eu vou falar assim, ó. Você vai sair daqui em time, em algum tempo aqui qualquer. Como é que eu vou falar esse tempo aqui? Agora a gente vai ter que fazer uma lógica para isso, tá? Se você nunca usou isso aqui, é bem simples. Na verdade, eu vou utilizar coisas do React mesmo, então eu espero que você tenha esse conhecimento. Suponha que eu queira que a pessoa saia dali em 10 segundos ali. Então, time... Eu vou colocar 3 segundos, que eu acho que 10 segundos é muita coisa para um vídeo na internet. Então, eu vou colocar o time, set time, e eu vou pegar do React mesmo, tá? Isso aqui não tem nada a ver com o React Router DOM. Eu vou usar o useState, vou colocar 3 segundos ali inicialmente. Beleza, e daí eu quero colocar um timeout que eu vou jogar dentro de useRef aqui. Isso aqui são coisas, novamente, do React. Se você não entende disso aqui, talvez seja a hora de você começar a estudar React primeiro, antes de estudar React Router DOM. Mas voltando aqui, eu quero também a navegação do React Router DOM. Então agora sim a gente vai falar do React Router DOM, que vai ser o Navigate, que vai vir do useNavigate. Beleza? E aí, esse useNavigate vai ser o que a gente vai utilizar para redirecionar a página. Só que agora a gente vai fazer uma lógica utilizando useEffect aqui. Aqui dentro do useEffect vem uma função. E a gente tem que passar as dependências e eu vou depender aqui dentro do time, que é esse tempo aqui. E aí aqui dentro o que eu vou fazer? Eu vou dar um clear timeout no meu timeout que eu vou criar ainda, que vai estar dentro de timeout.current, que é o nosso useRef ali. E aí eu vou falar que o meu timeout.current é igual a setTimeout. Isso aqui não é nem esse setTimeout não é nem do React Router DOM e nem do React, é do JavaScript puro. E aí eu vou colocar 1000, que é 1 segundo aqui. Então, quando isso aqui for executado, ele vai executar em 1 segundo, tá? Só que o que eu vou fazer? Eu vou fazer um setTime aqui dentro. E nesse setTime, eu vou pegar o time e eu vou subtrair, eu ia falar multiplicar, subtrair um dele aqui, beleza? E aí, quando a pessoa entra na minha página ali, o que acontece é isso aqui, ó. E ele vai subtraindo aqui o meu 1, 2 e tal, tá? Só que eu não quero que ele passe abaixo de 0. Então aqui embaixo eu vou falar if time menor ou igual a 0. Aí, quando o tempo chegar a 0, eu quero, sei lá, que a bomba exploda, né, no caso. Então, o que eu vou fazer? Navigate, e eu mando a URL para onde eu quero navegar. Então, isso aqui vai fazer o redirecionamento da página. Tem como você passar um estado também. Vou te mostrar como fazer isso depois. Só para a gente não ter lixo na página, eu devo retornar aqui uma função no useEffect aqui, para eu falar que o meu timeout. Aliás, para eu falar um clear timeout aqui no meu current. Só para não ficar lixo na página, que a gente costuma fazer isso aqui, beleza? Então o que acontece? Quando eu entro aqui, ele fala, você vai sair daqui em 2 segundos, 1, e aí no 0 ele muda para home, redireciona para home. Se eu quisesse redirecionar para about, por exemplo, eu viria aqui e colocaria about. E aí aqui ele vai, ó, volta aqui, vou sair daqui em 3, 2, 1, e aí vai para about, beleza? Então esse navigate é o que a gente utiliza para redirecionar a página, tá? Aqui vamos criar uma rota para not found. Então vou pegar meu componente aqui about, vou duplicar ele e vou colocar not found, tá? Esse é um componente que vai ser renderizado quando a rota não for encontrada. Dentro do not found, eu vou mudar aqui para not found. E aqui embaixo, no texto, eu vou escrever page not found. Beleza, agora é bem simples isso aqui. Eu venho aqui na rota e depois de todas as rotas aqui, pode ser em qualquer lugar, mas é só para seguir uma ordem, eu coloco uma rota, captura tudo com o asterisco aqui e eu falo que eu quero o not found.
Beleza? Ou seja, ele vai testar essa com a rota que você passar aqui. Se ele não encontrar, ele vai renderizar o page not found. Ó, home renderiza, about renderiza, posts renderiza, posts 10 renderiza, redirect renderiza, tá? Mas se eu vier aqui e colocar qualquer coisa que não tiver uma rota lá, ele simplesmente não renderiza nada, beleza? Agora vamos dar uma olhada também no outlet aqui, que é uma outra coisa aqui do React Router DOM 6, que vai ser o seguinte: a gente pode criar uma rota aninhada aqui, beleza? Por exemplo, deixa eu criar aqui, ó, no meu... Deixa eu criar um componente, só pra gente ter isso aqui. Deixa eu colocar esse not found aqui, ó, no meu commit. Então, rotas alinhadas, tá? Como que eu faço isso? Imagine que eu tenho uma rota aqui, por exemplo, essa rota de post aqui, que eu fosse carregar. Eu vou usar ela como exemplo para facilitar a nossa vida, só que eu vou criar um novo componente aqui, ó, só para você entender melhor o que está acontecendo. Eu tenho post, né? Eu vou renomear isso aqui para posts. E aí, ó, você tá vendo que ele precisa renomear essa coisa em outros locais aqui. Então, eu vou salvar tudo aqui. Beleza, deixa eu ver aqui. O nome do componente eu vou dar um F2, vou mudar para posts. Beleza, vou salvar aqui de novo e vou ver se está tudo funcionando. Deixa eu voltar aqui. Posts está renderizando e posts 10 está renderizando. Ok, agora imagina assim, ó. Eu tenho dentro do meu posts, quando eu tiver nessa rota, suponha nessa rota aqui, ó, que tem o 10, eu quero carregar o post aqui nesse local aqui. Suponha esse quadrado aqui que eu estou exibindo aqui abaixo desse post par aqui, ó, nesse local aqui. Claramente, eu tenho um componente e eu quero aninhar um outro componente ali dentro. Como é que eu faria isso? Eu vou te mostrar aqui, ó. E aí, como eu te falei, eu vou usar essa rota como exemplo. Então, eu vou comentar, vou duplicar isso aqui e vou comentar o que a gente tinha feito antes e vou tirar isso aqui daqui, ó. E aí, o que eu vou fazer? Lá dentro da minha rota, eu vou fechar ela aqui, ó, com route, tá? E aí, dentro da minha rota, eu vou criar uma outra rota. E aí, essa outra rota, route, vai ter um path. E esse path, ele é relativo ao que eu tiver aqui, tá? Ó. Então, por exemplo, eu já tenho /posts aqui. Então, aqui eu só preciso de colocar o meu ID. Eu não preciso do /posts aqui também. E aqui eu vou colocar um elemento, no caso. E aí eu preciso de um componente que eu queria criar antes, que era o post. Mas eu vou colocar uma div aqui dentro, aqui, ó. Só rapidão pra gente ver isso na tela. Depois a gente cria um componente. Eu vou colocar uma div oi aqui, beleza? Então eu quero exibir isso aqui dentro deste componente. Você tá vendo que isso aqui tá alinhado. Se eu clico ali agora, o que acontece? Eu clico aqui, ó, no post 10, nada acontece. Por quê? Eu quero que isso aqui, ó, esse trechinho aqui, seja exibido dentro desse componente com uma rota tá alinhada aqui. Para fazer isso, tem uma outra coisa do React Router DOM que eu posso utilizar, que é outlet. Tá? Eu simplesmente escolho o local, onde que eu quero exibir isso aqui. Por exemplo, aqui abaixo do título. Eu vou lá e falo, quero outlet aqui. E aí, ele importou aqui em cima já, ó, tá vendo? Ó, outlet, use parâmetros, use search parâmetros. E quando eu clico aqui, ó, sai daqui. Quando eu clico aqui, ele carrega o meu oi dentro do meu outlet. Beleza? Ó, posts não carrega aquilo, mas posts 10 carrega naquele trechinho ali. Beleza? E aí, vamos criar o componente, então, só para não ficar confuso ali, porque eu coloquei um JSX direto aqui. Eu sei que você entendeu isso, mas só para tirar esse peso da minha consciência, eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar o meu about e vou criar um post só para isso, ó, post, e aqui vai ser post, e aí aqui eu já tenho o título, eu vou colocar um P e vou colocar um Loren ali, pronto, ó. Então, a gente já tem o nosso post. Quando eu clicar aqui, eu quero que ele carregue aquele post aqui. Então, vamos lá, ó. Se eu voltar aqui no meu Visual Studio Code, voltar aqui no meu main, aqui, ao invés de passar isso aqui, ó, deixa eu fechar isso aqui. Ao invés de passar essa div, eu vou passar o meu post. Pronto. Voltando aqui. Salvando. Agora eu tenho o meu post aqui dentro. Então, você vê que dentro de um componente, uma rota alinhada, eu carrego só um trechinho da página. Então agora é mais fácil ainda. Quando eu tô aqui, ó, nessa rota,
eu tenho o outlet aqui nesse componente, mas ele não exibe nada, absolutamente nada. Mas quando eu entro numa rota que dá um match com aquela rota alinhada, ele vai lá e pega, ele continua mostrando as mesmas coisas aqui, mas ele vai lá e pega o outlet e carrega ali. Isso é super poderoso, porque agora você pode atualizar somente um trechinho pequenininho da página aqui, com links ali dessa maneira, beleza? Então isso aqui seria o outlet. Agora sim, só pra gente finalizar, eu vou te mostrar, você poderia utilizar Context Manager para mandar estado de um lado para o outro, ou utilizar o Redux, por exemplo, para mandar estado de um lado para o outro. Mas aqui no React Router DOM você pode fazer isso também com o link e com o Navigate e com outras coisas também. Mas eu vou te mostrar só com o link e com o Navigate aqui para você entender. Agora, pessoal, vamos carregar então esse estado para algum lugar. Vamos pegar um componente que a gente já fez antes. Isso aqui foi só rota aninhada, né, que a gente fez antes. Então, rota aninhada. Beleza, pegando o nosso redirect ali, ó, a gente já utilizou o Navigate, então eu vou utilizar ele como exemplo. Ó. A gente já utilizou o Navigate, mas a gente não passou nada. E a gente tem opções que a gente pode utilizar aqui, ó. A gente pode utilizar Replace, que é para quando você faz um redirect, mas você não quer que esse link fique no history. Por exemplo, quando você redireciona, se a pessoa der um voltar no navegador, você vai cair na página anterior e vai redirecionar ela de novo. Beleza? Quando você dá um replace, você troca essa URL. Você não tem essa... Por exemplo, eu cliquei aqui, aí eu redireciono a página. Você perde essa página que redirecionou no link. Ele só troca ali no history. Beleza? Mas voltando aqui, o que a gente quer mesmo é o state, tá? E você pode carregar o que você quiser. Eu vou passar uma string aqui no state, tá? Mas você pode passar outras coisas aqui também, beleza? Então, o que eu vou passar aqui? Ó, vou passar uma string assim, ó. Por exemplo, ó, this is the state. E aí aqui dentro eu vou colocar um, sei lá, math.random só para mudar o valor ali. Beleza, toda vez que eu for redirecionado por essa página aqui, por esse navigate aqui, esse estado vai ser carregado para a próxima página. Então se eu voltar aqui e redirecionar a página, eu vou cair lá no meu home, no meu about. Então é nele que eu estou olhando. Para eu pegar esse estado lá, eu venho aqui e volto aqui no meu location e faço assim, ó. Vamos lá no meu about, index, aí eu quero pegar o estado. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar um outro hook, que é o location. Então, location igual a use location, vem do React Router DOM também, e de dentro desse location você pode pegar, sei lá, o state, e aí fazer o que você quiser com esse state, tá? Então, pegando esse state aqui, se eu quiser encurtar isso aqui, eu faço simplesmente assim, ó, tá? Eu não tenho esse meio do caminho aqui. Mas se você quisesse dar um console log ali no location, dava. Mas eu tenho o meu estado aqui, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um parágrafo aqui. E aí, eu vou colocar aqui dentro para você ver o estado. Simplesmente state. Beleza? Então, o que vai acontecer? E aqui eu tô com um problema, porque o meu state, como ele pode ser qualquer coisa, o TypeScript entendeu ele como unknown. Foi a única vez que apareceu alguma coisa relacionada com o TypeScript no projeto inteiro. Então aqui eu vou forçar que ele seja uma string, falando que eu quero ele como string. Se você estiver utilizando só JavaScript, não precisa fazer isso aqui. E aí, voltando ali, ó, this is the state. O estado que veio foi 039, presta atenção no começo, ó, 039. Se eu voltar aqui, 3, 2, 1, ele volta para a página com 036. E aí vai mudar esse handle. 3, 2, 1, ele volta com 086. E assim por diante, ó. Toda hora que ele voltar lá, ele utiliza o meu estado, porque eu estou utilizando o state aqui, tá? Uma outra coisa que você pode passar o state é também utilizando o meu link. Se eu for lá no meu menu, por exemplo, deixa eu voltar no menu. Se eu for no menu index, eu vou pegar um desses links aqui e você vai ver que esse estado vai mudar lá no meu about. Então, quando eu estiver no home e eu clicar aqui, eu quero passar um state aqui. E, novamente, eu posso passar qualquer coisa aqui, ó. Mas nesse aqui eu vou falar, ó, this is state from home. Beleza? Eu tô informando que esse estado vai vir da home. E aí você vai ver que isso vai mudar. Por exemplo, se daqui da home eu clicar e voltar no about, no caso,
Aliás, não vai dar para eu fazer isso, porque, tipo assim, esse estado aqui, ele vai para home, né? Quando eu clico no link, esse estado vai para home. E eu quero o estado no about em si. Eu tô confundindo toda hora o about com home. Quando eu clicar aqui, você vai ver que esse é o estado from home, que ficou confuso de novo, porque eu tenho que mudar para about. Quando eu clico no link, eu tô enviando o estado aqui, this is state from about, tá? Eu tô no menu, no componente menu aqui. E aí, quando eu clico no link, ó, volto aqui, clico aqui, esse é o estado de about, tá? Mas quando eu venho daqui do redirect, ele muda esse estado lá, ó, no about, ó. Ele mudou o estado, se eu clicar aqui de novo, ó, ele muda o estado de novo, ó, tá vendo? Ele vai pro about e muda o estado. Isso me permite carregar o estado de um lugar para o outro. Quando eu clicar no link, eu posso levar um estado de um lugar para o outro. Às vezes, tô pensando aqui, porque quando você fizer um sistema de login, por exemplo, geralmente você vai ter um Context Manager ou um Redux, alguma coisa gerenciando esse login. E aí você não precisaria disso. Mas suponha que você não fez isso. Ah, eu quero carregar o login via React Router DOM mesmo. Aí você pode utilizar o estado falando, olha, por exemplo, o usuário logou. Aí você manda no link, onde ele vai tentar entrar, que o usuário tá logado. Um exemplo. Aí você chega naquela página, ele tá logado, ele pode entrar. Se ele não tiver, você redireciona ele de novo, passando o estado falando que ele não tá logado, alguma coisa assim. Então, pessoal, para o tutorial de hoje, é basicamente isso que a gente tem aqui. Tá? A gente entendeu basicamente como funciona o React Router DOM em uma maneira não tão superficial, assim, eu diria. A gente falou até que de bastante coisa, mas não é só isso, tá? Então recomendo fortemente que você vá na documentação, caso você queira alguma coisa mais específica do que isso que eu te passei aqui, que geralmente vai cobrir aqui, sei lá, 90% das pessoas que utilizam o React Router DOM. Com isso que eu te passei aqui, você consegue montar um monte de site aí, mas às vezes você quer uma coisa muito mais específica, às vezes você quer utilizar o React Native, às vezes você quer utilizar um router de hash, por exemplo. Tem tudo isso lá na documentação do React Router DOM, beleza? No mais, é isso. Eu vou deixar esse vídeo aqui assim e a gente se vê no próximo. Grande abraço!